A paz do Senhor, falando EBD de volta, desta feita com as lições bíblicas CPAD, Sala dos Adultos. Vamos nos lembrar do tema do trimestre, que é "E o Verbo se fez carne", Jesus, sob o olhar do apóstolo do amor. Hoje estaremos tratando da lição de número 12, mas antes eu gostaria de apresentar o material do novo trimestre, o terceiro trimestre do ano de 2025. Está a lição do trimestre e está também o livro que acompanha a lição. Tá bem? O trimestre ele vai trazer o tema "A Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições". O comentarista desse novo trimestre será o pastor José Gonçalves, tá bom? Está também, se você puder, tiver poder aquisitivo, por favor, tenha o livro que acompanha a revista. Não estou fazendo propaganda, não ganho nada com isso, mas ganhamos em conhecimento, estrutura, crescimento e também em uma base maior para aprendermos ou para ministrarmos as nossas lições. Então está aí o material para o novo trimestre do ano de 2025, o terceiro trimestre deste ano. Como eu estava dizendo, hoje nós vamos falar sobre a lição de número 12, que traz o tema do julgamento à ressurreição. Tá bem? O texto áureo se encontra no Evangelho de João, no capítulo de número 19, o versículo de número 30, que está escrito desta maneira: "E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito". A verdade prática nos ensina que na cruz Jesus triunfou sobre o pecado. Na ressurreição, Jesus conquistou a vitória sobre a morte. Bom, vamos apresentar aí os objetivos da lição, né? O primeiro é descrever o contexto da prisão e condenação de Jesus. O segundo objetivo é explicar o significado teológico da crucificação, morte e sepultamento de Jesus. O terceiro, incentivar os alunos a celebrarem a ressurreição de Cristo como uma vitória sobre a morte e o pecado, ou sobre o pecado e a morte. Também, como sempre fazemos, vamos separar algumas palavras que consideramos interessante para a nossa análise, para o nosso entendimento, tá bom? E não poderia ser diferente, começamos com a frase principal da lição, que é "está consumado", tá bem? Depois nós vamos falar sobre a vitória, né, do Senhor sobre o pecado e sobre a morte. Vamos trazer mais algumas palavras, alguns versículos, alguns significados também esclarecedor. Depois vamos falar sobre os eventos, né, que perfazem este período, que é a crucificação, morte, sepultamento e ressurreição do Senhor. Não sem antes, irmãos, nós darmos uma olhada para entendermos a questão morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Obviamente, nós estaremos fazendo algumas recapitulações de aulas que nós já não tem como não voltar ou não repetir algumas coisas, não tem como, porém, o mínimo possível, né? E trazendo sempre aquela olhada especial, aquela mirada especial em determinados assuntos. No texto áureo, nós temos aqui, quando o Senhor ele cita a célebre frase de provando o vinagre, mesmo porque aquela bebida, ela tinha, segundo alguns historiadores, ela tinha o efeito de dormência, era como se fosse um anestésico. Obviamente o Senhor não o beberia, porque ele veio justamente para sofrer, mas o ato de tocar-lhe os lábios com aquela esponja, com aquele objeto molhado nesta bebida, já deu-se o caso de o Senhor dizer que havia cumprido tudo o que havia sido predeterminado ou determinado para o Pai, a sua missão, a sua tarefa, tá bem? Então aqui não é meramente vinagre, era tipo de um fel, alguma coisa, uma mistura que trazia um certo
uma certa dormência, um certo torpor para aquele que estava sofrendo. E o Senhor não tomaria, não beberia, é o simples fato de tocar-lhe os lábios. Veja que imediatamente o versículo já nos traz que, inclinando a cabeça, ele entrega o Espírito. Entrega o Espírito porque o Senhor, ele não foi morto, como nós, seres humanos, morremos. Ele, como Deus, tendo o controle, estando em suas mãos a morte e a vida, ele entrega a sua vida, ele não é morto como os demais crucificados, ele entrega o seu espírito. Veja, mesmo porque, se nós contarmos o período em que ele está na cruz, do período da crucificação até a sua entrega do espírito, o tempo é bastante curto. Nós temos, então, das 9 da manhã até as 3 horas da tarde, Tendo em conta também que o período de contagem, ou tendo em conta o período da contagem, né, não ficou muito bom, do tempo, nós contamos o tempo de meia-noite à meia-noite. Então, são as 24 horas de um dia. O judeu, não. Do pôr do sol ao pôr do sol. Quer dizer que, pelas 18 horas, o sábado já começa a ser contado. Às 18 horas da sexta-feira até às 18 horas do sábado, propriamente dito, já é domingo, no caso. Então, vamos sempre nos colocar dentro do contexto em que o ensino, a palavra é pregada, o momento que está acontecendo, o tempo cronológico que está acontecendo determinada coisa. Então, nós temos aqui que o Senhor, ele entrega a sua vida, mesmo porque das 18 horas da sexta-feira até as 18 horas do domingo, isto é o Shabá, onde os judeus não podem trabalhar, não podem, e o corpo do Senhor ficou ali, até que pelo domingo de manhã, vamos dizer aí, não sei qual a hora, é bem pela manhã mesmo, as mulheres, já falamos sobre o amor das mulheres em outra lição, nós já falamos sobre isso, obviamente que elas vão bem cedo, e tem a grata surpresa da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está bem? Então, das 9 às 3 horas da tarde é o período que o Senhor está ali sendo crucificado e entrega ao ponto, vamos nos lembrar, adiantar um pouco, que quando José de Arimateia vai pedir o corpo do Senhor para o sepultamento, há uma certa admiração, não admiração de gostar, mas ele fica admirado, ele diz, mas já morreu? Por quê? Geralmente demora-se mais tempo para um crucificado morrer. Alguns levavam semanas para morrer. É por isso que alguns tinham seus joelhos, os seus artelhos quebrados, justamente para que o corpo pendesse e aquelas dores lancinantes da crucificação matassem ou as hemorragias, ou as infecções, ou matassem um pouco mais rápido. Por isso ele diz, né? E quando vamos ver os profetas do Antigo Testamento, eles trazem essa questão. Nenhum osso lhe foi quebrado, porque era costume também, né, os pés eram postos sobre o pórtico da cruz, né, ele era firmado, mas quando os joelhos eram quebrados, esse sustento, o corpo pendia ainda mais para frente. Tá bem? Então, o Senhor Jesus Cristo, a questão da morte, ele entrega o seu espírito, ele entrega a sua vida, ele doa a sua vida. É esta a ideia desde o princípio do sacrifício substitutivo do Cordeiro de Deus pelas nossas vidas. Tá bom? Então, começamos pela frase está consumado. Vamos olhar também para a verdade prática. Quando fala sobre o pecado e sobre a morte, nós temos que nos lembrar também que em 1 Coríntios, ou em 1 Coríntios, na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo de número 15, o versículo de número 56, a parte A diz que o aguilhão da morte é o pecado. Então nós temos aqui que na cruz, Jesus triunfou sobre o pecado, na cruz. Na ressurreição, conquistou a vitória sobre a morte. E Paulo vai perguntar, onde está, ó morte, o seu aguilhão? Quer dizer, o que é o aguilhão? Para nós aqui, ou para o pecuarista, o aguilhão é aquele ferrão, é chamado de ferrão, é uma peça comprida e pontiaguda
que é tangido, né, que é incitado o animal que está sendo tratado ali no caso. Então, quando ele diz, ó morte, onde está do pecado é a morte, o aguilhão do pecado da morte é o pecado, ele está dizendo que o que é que incita a morte espiritual? É o pecado. Então, como nós cantamos na harpa, né, o pecado na cruz foi vencido, pode, pelas fé, vencer também. Né? E nós vemos, então, vamos começando a aprender. Então, nós vamos olhando para isso. Então, o pecado, ele é o aguilhão, é aquele que incentiva, é aquele que instiga a morte, que leva à morte espiritual. Então, nós vemos a vitória do Senhor sobre o pecado e sobre a morte. Tá bem? O pecado na cruz como sacrifício vicário e sobre a morte quando ele ressuscita. A morte não pôde detê-lo, a morte não pôde segurá-lo, os aguilhões da morte não puderam prendê-lo e ele ressuscita, Então, está bem? Vamos lá, então, para a lição propriamente dita, do julgamento à ressurreição. Então, nós temos a frase. Quando o Senhor ele dá este brado de vitória, né, como está escrito aqui, quando ele dá este brado de vitória, ele está olhando para Deus e dizendo, olha, não resta mais nada a fazer pelo homem. Tudo aquilo que a lei exigia, tudo aquilo que o Senhor exigiu, eu cumpri, eu fiz, eu consumei, eu terminei, eu coloquei um ponto final. Tá? E eu não precisa de mais nada e nem precisa de mais ninguém. Não precisa mais ninguém aparecer na história da humanidade, seja humano, seja inumano, para completar aquilo ou porque eu deixei alguma coisa por fazer. Olha, existe uma ideia numa falsa religião, né? Se eu não me engano, a Igreja da Unificação, o seu mentor, o seu criador, Sun Myung Moon, ele veio até o Brasil numa certa feita e, num dado momento, ele diz que ele vem para completar a obra de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo falhou, não deixando família na terra. Olha que absurdo. E muitos, foram centenas, milhares de pessoas, e tristemente, pastores e obreiros completamente despreparados, foram atrás deste homem para ouvir esta ridícula mensagem que ele trazia, se estabelecendo no estado do Mato Grosso, se eu não me engano, no Mato Grosso do Sul. Tá bem? Mas vamos voltar então à frase. Quando prestamos atenção na lição, nós estamos vendo que o Senhor, ele coloca um ponto final, mas não na história. Ele coloca um ponto final na sua obra salvífica na face da terra, porque agora ele vai voltar para o Pai. Ele será recebido novamente na presença, na condição, vamos dizer assim, à destra do Deus Todo-Poderoso. Porém, aquela obra que ele deveria cumprir na sua encarnação, para isto ele se encarnou, para isto ele se fez homem e habitou entre nós, para quê? Para estar dentro dos padrões daquilo que era exigido pela lei. Tá? Relembrando a conversa entre o Senhor e João Batista, quando ele diz que vamos agora cumprir toda a justiça, quer dizer, tudo aquilo que vamos fazer, tudo aquilo que é exigido pela lei. Neste momento, o Senhor, na crucificação, né, enquanto alguns veem como uma fraqueza, uma derrota, obviamente que para o próprio Cristo, para Deus e para o cristão genuíno, ele está vendo o quê? Vitórias. Primeiro, a vitória sobre o pecado, porque o pecado ele é vencido pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Ora, como diz em 1 João, capítulo de número 1, versículo de número 7, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão com eles, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo é para purificar, para redimir, para resgatar, para restaurar, para salvar. Então, este sangue derramado na cruz do Calvário, a vitória é sobre o pecado. Na ressurreição da tumba, vamos dizer assim, depois de 3 dias, quando as mulheres lá vão e encontram o túmulo vazio, o Senhor ele triunfa sobre a morte, porque a morte não pôde detê-los. Não pôde detê-lo, perdoe.
Então vejam bem, no pecado o Senhor está vencendo a minha condição miserável, está me dando uma condição de agora ser contado entre aqueles que podem herdar ou que herdarão a vida eterna. E na morte ele é o meu salário, tá bem? E também me livra do meu salário, porque o salário do pecado é a morte. Paulo escreve aos Romanos. Então, nós podemos, eu acredito que podemos ligar. Veja, sobre o pecado era a minha condição miserável, porque o salário do pecado, o pagamento pelo meu pecado era a morte, tá bem? Então, esse é o meu salário. E qual era, então, do que adivinha, ou do que viria o meu salário, a morte? Aqui, obviamente, nós estamos falando, vamos nos lembrar novamente, nós estamos falando da segunda morte, porque todos os seres humanos vão passar pela morte, excetuando aqueles que serão arrebatados no dia do arrebatamento da igreja. Tá bem? Então, o Senhor vence e me dá a vitória, me tirando de uma condição miserável de pecado e também mudando o meu futuro, tá? O meu futuro, que seria a segunda morte, que é ser lançado no lago que arde como fogo e enxofre, tá bem? Quando olhamos também para os eventos, nós vamos aprender nós vamos ter muitas lições. A primeira, quando fala da crucificação, como um crucificado, o Senhor, ele é o quê? Ele é o meu substituto. Ele é o meu substituto, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então veja, a cruz não era o lugar dele, mas era sim o meu lugar. Ali deveria estar eu. O meu pecado me levaria a esta funesta e dolorosa morte. Porém, o Senhor nos substitui, tá bem? E por isto, ele é o Cordeiro de Deus. Nos substituindo, ele vai mostrar uma outra coisa, que o sacrifício deveria ser o quê? Perfeito. Então, mesmo que eu fosse, ou qualquer ser humano, ou qualquer outro ser criado, fosse a condição de crucificação, não satisfaria a exigência da lei. Por quê? Porque o sacrifício tem que ser perfeito. Tem que ser perfeito. E quando olhamos para a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, não vemos nele pecado algum. Não vemos nele falha, não vemos nele falha. E nós vamos ver no decorrer desta história que todos os envolvidos, ao olharem para Jesus Cristo, e um até foi, vamos dizer assim, aconselhado a não se envolver com essa história. Por quê? Porque não havia, mas o ódio, vamos adiantar, mas o ódio religioso, quer dizer, tendo em vista também que era este o plano salvífico, era esta a vontade de Deus, né, que tudo se revoltasse, que tudo se rebelasse, que tudo se levantasse contra Cristo, aconteceria. Então, na crucificação, nós vemos o quê? O lugar que era meu sendo tomado pelo perfeito, que é o Senhor Jesus Cristo. A morte, como eu disse, já seria o meu destino. Que morte? Segunda morte, novamente, era o meu destino. Mas o Senhor, ele vence a morte, tá bem? E ele nos dá a vitória sobre a morte. Então ele muda o nosso destino, porque agora o meu destino é o céu, já não é mais a segunda morte. Olhando para o sepultamento, dentro da questão do sepultamento, nós estamos vendo o quê? O testemunho, todos viram o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo sendo depositado no sepulcro novo de José de Arimateia, cavado numa rocha. Então, nós temos aqui, obviamente, um lugar que foi posto e um lugar que ele não foi encontrado. Então, nós vamos falar do sepultamento como uma questão de testemunho, tá? De testificar, reforçar a ideia que realmente o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. E a ressurreição, propriamente dita, na ressurreição, ele muda o meu futuro. Tá bem? Eu tinha um destino, tá? O caminho era a morte, e o futuro, obviamente, seria o tormento eterno. Então, em todo este evento, desde da condenação no Monte das Oliveiras até a sua ressurreição, nós vamos ver o Senhor cumprindo os propósitos de Deus e fazendo com que a sorte do ser humano, da criação de Deus, ela seja mudada, tá bem? Por quê?
obviamente não havendo quem, como diz, sempre diz as Escrituras, que ele olhando para o povo, olhando para Israel, ele vê um povo disperso como ovelha sem pastor. Agora, toda aquela ausência tanto espiritual para a vida, o escape para a vida do povo, agora está colocado, está consumado, está feito, nada mais restando a fazer pelo homem, seja no plano da salvação, nada mais tendo que fazer, porque o Senhor Jesus Cristo é o sacrifício pelo pecado. Ele é o vencedor sobre o pecado, ele é vencedor sobre a morte. E nestes eventos, ele também nos dá a vitória em Cristo Jesus. Tá bom? Então, está consumado traz a ideia de que nós, ainda que procuremos, obviamente que o cristão genuíno, ele está totalmente satisfeito com Cristo. Estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador. É um outro hino que nós cantamos também na harpa cristã. Então, o Senhor, ele muda uma condição miserável, tá? Ele muda aquilo que eu merecia, ele muda o lugar para onde eu estava sendo conduzido, ele muda também o destino da minha alma e muda o futuro, que é o futuro eterno. Nós sabemos que estamos passando um breve tempo, um breve período na face da terra. Quando vamos para o ponto de número 1, antes a introdução, ela vai nos trazer um outro ensinamento muito maravilhoso, ou outros ensinamentos, que está assim, estes eventos demonstram, quais eventos? Da sua prisão, tá? Da sua subida até o Monte das Oliveiras, se é um monte, infere-se subir, para orar, ali ele será entregue por Judas, nós veremos isso, Iscariotes. Então, dali até a sua ressurreição, estes eventos demonstram o quê? O cumprimento da missão. O que é cumprir? Quer dizer, é levar a cabo tudo aquilo que estava predito, predeterminado, já estava escrito na lei e nos profetas, que o Mashiach, que o Messias, deveria fazer. Quer dizer, na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos, então, o cumprimento desta missão, ou da missão de nosso Salvador, né? Esta é a missão de Cristo, vir para ser, para isto eu vim ao mundo, para que, quando os discípulos olham para ele, ele diz, para isto eu vim ao mundo. Tá? Eu não vim para outra coisa. Obviamente que existem consequências por causa do ministério de Cristo, que nós vemos quão maravilhoso nestes 3 anos e meio, que o Senhor Jesus Cristo ele realiza a sua obra. Veja, porém, a visão principal, o propósito principal é o quê? É chegar à cruz, ser oferecido como sacrifício, ressuscitar ao 3º dia e consumar toda a exigência da lei e de tudo que está escrito. Tá bom? Quando nós continuamos olhando a missão de nosso Salvador, e constitui, quer dizer, este cumprimento da missão, esta missão, este está consumado, faz o quê? Constitui o quê? A base da esperança cristã. Olha, veja, a esperança cristã. Esperança é o que se espera. E há aqui, neste complemento, uma esperança cristã. Qual é a esperança do cristianismo? Qual é a viva esperança, como nós já vimos em outras lições? É a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, se é a volta, é porque ele foi. Se ele foi, é porque ele ressuscitou. Tá bem? Ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vou-lo teria dito, né? Vou preparar-vos lugares, se eu for e vos preparar lugar, voltarei para buscá-los, para que vocês, onde eu estiver, estejais vós também. Então esta é a nossa esperança, a volta de Cristo e a reunião eterna da noiva, a reunião eterna da noiva e do Cordeiro. Então, a base, a razão da esperança é o quê? Justamente a ressurreição. Tá? Vamos usar a base aqui, como eu já usei em outras lições, como razão. Tá? A pessoa pode perguntar, mas qual é a razão de você expressar isto? Qual a razão de você estar aqui? Por que você está? Então, por que nós temos uma esperança, essa chamada esperança cristã? É justamente porque Jesus Cristo ressuscitou. Se ele não tivesse ressuscitado, como já temos falado muitas vezes aqui,
a nossa esperança seria vã e vã também seria a nossa mensagem. Estaríamos pregando debalde, à toa, tá bem? Por isso o cristão ele deve ter esta doutrina estritamente e estreitamente firmada em seu coração, que é a ressurreição. Ele não pode duvidar, ele não tem como obter a esperança. Se a razão desta esperança é a ressurreição, ele não pode tê-la se ele não acredita. Tá? Então, qual é a razão? A razão é que Jesus Cristo ressuscitou. Por que você tem essa esperança na sua vida? Por que você tem esperança de ir para o céu? Por que você tem esperança de que Cristo opera nos dias de hoje? Por que você tem esperança na continuidade da obra salvífica, de pertencer à certeza da salvação, à continuidade dos dons? Porque Jesus Cristo ressuscitou. Ora, se Jesus Cristo não ressuscitou dentre os mortos, a nossa fé é vã e também vã também a nossa pregação, como diz o apóstolo Paulo. Tá bom? Então nós vemos nos eventos não somente o cumprimento da missão, não somente isto, mas também nos dá, a partir deste momento, a razão de esperarmos em Cristo Jesus e em tudo aquilo que as Sagradas Escrituras nos dizem. Ora, é uma base mais do que firme, é uma base mais do que, é uma vida mais do que alicerçada. Por quê? A razão, ela é totalmente viável e crível. Por que crível? Porque Jesus Cristo ressuscitou. Irmão Maurício, dá para provar isto? Dá. Então vamos para o ponto de número 1. Ele diz aqui a prisão e a condenação de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bem? Então nós vamos ter agora Jesus Cristo, como já disse, com seus discípulos, orando, né, no Monte das Oliveiras, e Judas, ele faz um acordo. Então, veja, tendo concordado com a traição, em troca de 30 moedas de prata. Veja que isto, Zacarias, do capítulo 11, ele vaticina, ele fala sobre este momento. Tá bem? Se você procurar na sua Bíblia, você vai ver que quando o povo se rebela, ele diz assim, então pesem o meu trabalho, se é que eu mereço. Pesem o trabalho. E eles pesaram o trabalho do profeta, que obviamente não era o trabalho do profeta, mas o seu trabalho foi pesado em 30 moedas de prata. É a mesma coisa que fizeram com o Senhor Jesus Cristo. Todos os seus 3 anos e meio foi pesado por Judas. E ele diz, me dá qualquer coisa, no que vocês me oferecerem, eu entrego ele para vocês. E foi concordado entre eles a 30 moedas de prata. Eu já falei aqui que é um dos retornos mais baratos que tem. Vamos dizer que o escravo, vou repetir isto, o escravo foi escorneado por um boi, por um touro que escapou da terra de alguém. Se ele não vier a morrer, o ferido não for ferida para a morte, o dono será processado e será obrigado a pagar 30 moedas de prata pelo ferimento do escravo do outro. Tá? O seu boi escapou, feriu o escravo de alguém, então este era o preço, 30 moedas de prata, um dos valores mais baixos. Isto nós estamos falando humanamente, nós estamos falando de condições humanas, apoiando a história na história do Antigo Testamento, e apoiando o Novo Testamento na história do Antigo Testamento. Veja, outra coisa, né? Quando nós olhamos, são 2 profetas que serão, eu trouxe esse, ele não está sendo citado, mas eu me lembrei desta passagem na Bíblia. Mas veja, Isaías, principalmente o capítulo 53, que nós vamos ver, e eu trouxe um outro versículo, se não me engano, é o versículo de número 9 de Isaías 53, que vai também fundamentar ainda mais, agora base como fundamento, fundamentar ainda mais todo o relato, né, que vai transformar, vamos dizer, em fatos, e não meramente numa história contada ou acreditada por este, mas baseando em fatos, tá bem? Nos fatos que são a razão da nossa esperança. Que esperança é essa? A volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Falamos do ponto de número 1, que diz a prisão. Então, a prisão de Cristo, ela vem porque nós conhecemos a história toda, mas eu achei interessante esta parte, trazer esta parte. Veja que há um acordo, mas não é um acordo aleatório, aconteceu no momento, já havia sido vaticinado.
tá bem? Já havia sido profetizado este acordo entre Judas Iscariotes e a guarda, tanto a guarda romana quanto a guarda dos religiosos também. Tinha uma parte ali de soldados que pertenciam ao Sinédrio, né? Que pertenciam aos religiosos, vamos dizer assim, cuidavam deles. Tá? A segurança era tanta, né? Eles faziam tanta coisa certa que eram obrigados a andar com seguranças. Então, veja, então nós vamos para o ponto de número 1, 2. Agora nós vamos para o interrogatório, tá bem? E nós temos algumas discrepâncias que hoje, obviamente, não seria levado. Primeiro, o Senhor Jesus Cristo, ele é arrastado de madrugada, e isto é ilegal, não pode. Tanto é que você vai ver quantas incursões policiais é justamente às 6 horas da manhã. Começou o dia, fulano está batendo no teu portão, pulando, derrubando, ele está chegando lá. Por quê? Na madrugada, na noite, não pode fazer isso, tá bem? Quando nós vemos também outra coisa, depois desse acordo, ele vai até a casa de Anás, depois ele é transferido para a casa de Pôncio Pilatos. E eu gostaria de trazer outra coisa interessante também, que eu achei interessante nessa lição, na questão do interrogatório. Veja, ele é detido, né, durante a madrugada, já disse que não, e vai para a casa de Caifás, o sumo sacerdote. Mas nós já falamos de um tal de Anás, que é sumo sacerdote. Também eu estou procurando espaço aqui onde eu posso colocar. Então vamos nos lembrar aqui. Vamos colocar aqui, depois eu apago. Então vamos lá. Caifás e Anás. Tá bem? A história da crucificação, este período, estes eventos, eles são tão maravilhosos que nós vamos extrair lições que vão encher ainda mais, vão nos dar ainda mais razão, mais base para acreditarmos nestes eventos bíblicos que aconteceram. Apesar de, nos dias de hoje, mais ainda, já era combatido, mais ainda combatido através das falácias do ser humano, tá bem? Então nós vamos lá, depois nós vamos para a casa de Caifás, depois ele vai da casa de Caifás, ele vai para Pilatos, Pilatos não quer se... Vamos lembrar de outros dois, vamos por aqui, olha, Herodes e Pilatos. Vamos fazer já tudo, né? Vamos colocar aqui Herodes e Pilatos, Caifás e Anás. Vamos colocar aqui o povo e Barrabás. Tá bem? Pilatos e Barrabás e Judas e as 30 moedas que já estão aqui. Tá? Veja que vão jogando um para o outro, excetuando estes dois, que são os incitadores, tá? E nós vamos ver mais à frente que estes aqui, Herodes e tal, mas José de Arimateia, eles tinham algo em comum, eles temiam os judeus. Ele temia, não o povo em si, mas essa classe maravilhosa de religiosos que existia e talvez ainda exista. Eles contam até hoje. Tá bem? Então veja, o ódio religioso era tão intenso que eles não conseguiam ver nada que pudesse impedir a condenação de Jesus Cristo. Tá bem? Indo mais adiante, o ponto de número 3, veja, a tal ponto do que? De açoitá-lo, humilhá-lo, coroá-lo de espinho. Mas neste momento acontece algo maravilhoso. Está se cumprindo mais uma vez a palavra de Deus em Isaías 53. Porque é neste momento que ele assume as nossas dores. O Senhor está tomando o nosso lugar. Isaías diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós fomos sarados. Então, ao invés de esta narração, esta narrativa, estes fatos trazerem a nós um determinado desconforto, talvez até uma determinada ira, pelo contrário, nós precisamos acalentar o nosso coração, porque está acontecendo tudo, está se cumprindo tudo aquilo que havia sido predito pelo Senhor, vacinado pelos profetas do Senhor, inspirados pelo Espírito Santo, eles foram contando a história. E o interessante que eu falei, veja, o ódio religioso, o que ele fez? Ele incita, lembra do onde está o teu aguilhão? Né? Então vamos colocar aqui de novo o aguilhão. O aguilhão é o ferrão.
Quem eram os incitadores de tudo isso? Por que havia esse temor todo por causa deste povo? Porque eles eram os incitadores, eles ficavam ali cutucando, falando. Você vê Caifás, não, você, Pilatos, tem que fazer. E Pilatos falava, não, julguem vocês segundo a religião de vocês. Não, nós não podemos, são muito justos. Não, julgue você, porque ele se levantou contra Herodes, ele disse que é maior do que Herodes, ele disse que ele é o rei, ele disse, quer dizer, até que... Mas o que eu achei interessante aqui, na questão do ódio religioso, veja que até no ódio nós vemos a vontade de Deus. Caifás e Anás eram parentes. Herodes e Pilatos são parentes também, e estavam brigados. Mas quando Pilatos manda Jesus para Herodes manda Jesus de volta, eles se reconciliam. E o povo se reconcilia. Veja, na morte do Senhor Jesus Cristo, até os seus algozes, eles se beneficiam daquilo que eles estão fazendo, da morte do Senhor Jesus Cristo, vamos dizer assim. Veja, vai acontecendo reuniões, principalmente de família, né? E Barrabás, pelo nome, né? Filho né? Barrabás, ele é o filho de alguém, né? Bar, filho, Ben, filho. Quando você vê aqui Bar, filho, Bartimeu, Barrabás e Ben Yamin, quer dizer, filho, e vamos trazendo assim, tá? Não quero envolver esse tipo de... vamos falar português, tá bom? Então vejamos, olha que coisa interessante, no ódio religioso, ele não vê, ele não consegue, ainda que ele entenda, mas ele não quer aceitar que há bases para tirar Jesus Cristo do pior. Poderia chicoteá-lo, poderia prendê-lo, mas não levá-lo à cruz. Mas veja, isto não era uma opção, porque é a vontade, o sacrifício tem que ser feito. O cordeiro, o sangue do cordeiro tem que ser derramado. Tem que ser derramado. Então veja, mas olhando pelo prisma humano, o ódio era tão grande tão intenso que eles não conseguiam enxergar nada que pudesse impedir a condenação de Jesus, que era justamente a cruz. Então, o Senhor, mesmo assim, ao invés de olhar da cruz, e ele poderia dali, até da cruz ele poderia dar fim em tudo, porque ele é Deus, 100%, o homem 100% Deus, tá bem? Mas ele faz o quê? Aqui sim, o ódio, o bem vence o ódio. Porque ao invés do Senhor, ele colocar diante de Deus alguma coisa que pudesse incitar, o que ele faz? Perdoa-os porque não sabem o que fazem. E retribui todo este ódio com o bem, tomando sobre si, assumindo as dores e enfermidades até daqueles que estavam agora pedindo para pôr em termo a vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bem? Mas o ponto interessante que eu achei foi esse aqui. Eu me lembrei disso aqui. Veja, todos esses aqui estavam brigados. Barrabás estava preso, que era um ladrão. Mas o povo reconcilia com Barrabás. Pede Barrabás e manda prender e açoitar e depois crucificar Jesus Cristo. Herodes e Pilatos também não estavam vivendo bem. Não estavam ali vivendo de amores. Mas Pilatos manda para lá, Herodes manda para cá. E Caifás, se eu não me engano, na história, eu acho que foi a única vez na história de Israel que tem dois sumos sacerdotes. Nunca houveram dois sumos sacerdotes. Veja que a coisa estava realmente bagunçada, né? Eu lembrei de uma música que meu netinho gosta. Aqui está tudo cabunçado. O bonequinho inverte a palavra. Então veja bem, mas até no mundo daqueles que odeiam, o Senhor Jesus Cristo trouxe ordem, tá? Trouxe ordem. Maravilha? Então nós vemos aqui assumindo as nossas dores. Assumiu as nossas dores fazendo o quê? Veja, não fugindo da sua missão, da sua tarefa, mas no ponto de número 2:1, nós vamos ver que está escrito assim o título: Crucificação, Morte e Sepultamento do Senhor. Aqui nós já estamos no Gólgota, tá? No monte chamado Caveira. Nós já estamos no monte da crucificação. Então ele carrega a sua cruz até chegar ao Gólgota. Tá bem? O que há de particularidade? Outra coisa interessante, assim como o sepulcro de José de Arimateia,
ele serve para testificar ou para dar mais razão ou mais base para a história também de Cristo. Também o Gólgota. Veja, aqui ele não é só visto, era um lugar público, público quer dizer, estava aberto a todos que se dispuseram ou se dispunham a ver um espetáculo grotesco. Existem seres humanos ainda voltados para esse tipo de coisa, quanto pior, melhor para eles. Alguns pregam e até vivem isto. Veja, era um lugar público, onde as pessoas podiam assistir 1, 2, 3. Naquele dia ele tinha 3, mas já houveram muitos outros. Teve tempos de muitos crucificados. E as pessoas ali, excetuando a família, obviamente, que está lá para cuidar, para que nada, animais, aves, animais carnívoros, aves carnívoras, elas viessem vilipendiar o corpo do crucificado, haviam aqueles que gostavam e até ficavam provocando. Oh, desce daí, faz tal coisa. Você vê, tinha um do lado de Jesus Cristo, que Lucas narra, diz, né? Vai dizer, oh, desce daí, você não é o Cristo. Tá bem? Então ele está ali para isso, ele não está lá para mostrar que ele agora, ele está lá para mostrar que ele é o Cordeiro de Deus, ele é um sacrifício. E como sacrifício ele não vai descer da cruz. Veja, então, testemunhar o horrível drama. É outro ponto que traz esta base do que? Esta razão para nós acreditarmos na história, na narrativa que a Bíblia, que os evangelistas nos trazem, não somente eles, mas todas. Vamos ver a questão de morte e ressurreição de Cristo, do seu sofrimento, da sua vida, do seu nascimento, nós vamos ver em todos os 27 livros do Novo Testamento, tá bem? Então veja, nós vemos então que Jesus, ele vai até o lugar onde todos puderam vê-lo, era um lugar público, tá? Quem gostava de assistir esse tipo de coisa ficava ali. Falei, logicamente, os parentes estavam lá chorando, mas havia aqueles que estavam rindo, brincando, fazendo chacota e tudo mais, onde as pessoas podiam testemunhar. Então, veja, saiu de um limite, ou ele vai para um limite maior de visualização, tá? E depois ele vai para um lugar com menor visualização, que é o sepulcro. Nós vamos chegar lá. Então, vamos guardar esta história, esta lição aqui, tá bem? Então, um monte chamado Caveira, por causa da sua formação rochosa, que lembra uma caveira, porém, a ideia central aqui, saindo daquilo que nós sempre vemos, é que era um lugar onde todo mundo podia ver de longe. O Senhor Jesus Cristo mesmo, ele diz assim, e quando eu for levantado, atrairei a mim muitos. Quer dizer que, talvez você não divisasse o rosto da pessoa, mas você poderia ter a ideia, você tinha um vulto, uma sombra, a cruz, um crucificado, de onde você estivesse, dependendo do lugar, que você olhasse na direção deste monte, você veria que havia cruzes e crucificados ali. Talvez você não pudesse contar o tempo, talvez você não pudesse ver o rosto, mas você tinha a ideia de que alguém estava lá. O Senhor Jesus Cristo disse, e quando eu for levantado na cruz, lá no Gólgota, eu atrairei a visão de muitos, eu chamarei a atenção de muitos, tá bem? Então vamos lembrar disso aqui. É um lugar em que o testemunho aqui, as testemunhas oculares, elas são um número bastante grande, tá? Bastante grande. Mas vamos nos lembrar que o ódio também leva a quê? Nos leva a buscarmos dramas horríveis, ou assistir, ter prazer em determinadas coisas, tá bem? Isso não tem nada a ver, não, mas eu gosto do gênero, eu gosto de... Não, não é isto. É a nossa parte ruim, esta parte ruim do ser humano que leva ele a buscar este tipo de coisa, e nós precisamos tomar cuidado. É por isso que muitos, ao se depararem, ou viram o rosto, ou choram, ou se distanciam, ou se afastam. Por quê? Porque era uma visão horrenda. Veja, é chamado de horrível drama. Era uma visão horrenda. Porque quem estava ali já passou por um tempo de julgamento, já foi condenado a açoites. Nós vimos que o Senhor recebeu chicotadas, né, de um determinado objeto chamado azorrague, um chicote de 5 pontas, né, ele tinha 5 cordinhas e nas pontas ou tinha pedras afiadas ou pedaços de ossos,
e aquilo dilacerava a carne. Agora imagina a situação, você ainda ver aquela pessoa ainda meio vivo, meio morto, lamenta, se bem que o Senhor foi uma ovelha muda levada diante dos seus tosqueadores, mas haviam outras pessoas. E ali devia gemidos, gritos, dores, chamando a mãe, chamando o pai, chamando a esposa, chamando os filhos. É uma visão tétrica e nós precisamos tomar cuidado para que isso não nos chame a atenção, porque isso pode também afetar o nosso cuidado, que vai ser a aula da editora Betel, o cuidado que nós temos com os nossos irmãos, tá bem? Então nós vamos lá trazendo esta ideia, né? Jesus carrega a sua cruz. Teve uma ajuda? Teve, tá? Mas ele leva quase que totalmente pelo caminho, pela a via dolorosa, ele leva o seu objeto de suplício, que é a cruz. Tá bem? E era um lugar público onde as pessoas podiam testemunhar. Aqui estava aberto, era um teatro ao céu aberto. Tá bem? Era um teatro ao céu aberto. No ponto de número 2.2, nós temos então nós vimos o túmulo vazio no 2.1. Ou mentira, que já é o 3. Nós vemos o caminho do Calvário, tá? Longa estrada, pavimentada por pedras. Imagina a ponta daquela cruz batendo em pedra, sobe, desce, bate, cai, bate em buraco. Imagina a dor nos ombros, o peso nos ombros sendo aumentado consecutivamente conforme o vigor físico ia diminuindo por causa do calor e distância e o peso da cruz. Então isso torna um drama horrível, mas para nós devemos adorar a Jesus Cristo, porque era eu quem devia morrer, pendurado na cruz, jamais poderia pagar este gesto de amor. Só posso dizer para ele, obrigado, Senhor. Ele olha para mim e diz, está consumado. E eu digo para ele, muito obrigado. E me lembro de Davi dizendo, o que vou fazer então? O que eu faço? Por quanto muito benefício o Senhor me tem feito. Vou tomar do cálice da salvação, cálice, que é ata. Vou tomar do cálice da salvação, que é o sofrimento. Cálice fala de sofrimento. Aparta de mim este cálice. Só posso dizer para ele, obrigado, Senhor. E tentar fazer a minha parte. Ponto de número 2 diz assim, a missão foi encerrada, consumada. Veja que no brado do Messias está consumado. Não é um grito de derrota, mas uma declaração da realização de uma tarefa confiada pelo Pai. Veja, quer dizer que ele completou, ele cumpriu, está tudo aqui, consumado, cumprido, não comprido, mas cumprido, de cumprir, de realizar, tá bem? Uma tarefa, mas uma tarefa que foi dada a ele por Deus, pelo próprio Deus Pai. Confiou a ele. Veja, que não é também só uma declaração de realização, mas eu vou chamar agora de uma declaração de amor. Amor por quem? Por mim, por você, pela sua família, pelo ser humano. Por isso nós vamos dizer obrigado de novo. Obrigado de novo. Tá bem? Então veja, aquilo que parecia para as pessoas que o Senhor estava, está chamando Deus, deixa ele, quem sabe Eli, está chamando Elias, quem sabe Elias vem socorrer. Não, ele está dizendo Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Veja, não é derrota, mas é aquele momento em que a carga de pecado dos seres humanos cai sobre ele assume o nosso lugar, as nossas dores e as nossas enfermidades e brada, está consumado. Então, ao invés de um grito de derrota, ele está declarando a realização, declarando uma vitória. Paulo vai cantar lá na frente, como eu já disse, né? Vai em 1 Coríntios, capítulo 15, todos os seus 50, se não me engano, 58 versículos, ele vai cantar do 55 em diante a vitória. Tá bem? A vitória.
Então não é somente uma declaração de realização, de satisfação de ter cumprido uma tarefa que o Senhor, uma tarefa, uma missão, mas também uma declaração de amor. Com os braços abertos, ele está dizendo para nós: eu amo vocês, eu amo vocês. Fiz isto por amor, fiz isto por amor. Ponto 2.3, ele vai dizer assim, está assim, o sepultamento. Outra lição que nós temos. Então veja, José de Arimateia era um homem abastado, é por isso que ele tem um sepulcro, segundo a lição, não deveria ser muito longe do local, né, do local da crucificação, não era muito distante. Mas veja, vamos lembrar outra vez, ele temia os judeus. E José de Arimateia, então agora vai até Pilatos para solicitar o corpo de Jesus para o seu sepultamento. É a hora que ele diz, mas já morreu? Já. Então pode tirar. Podem levar. Podem enterrar o morto de vocês. Então o que nós queremos aprender com isto? Veja que até o espanto do governador nos dá a ideia de que não foi uma passagem normal, porque não era normal acontecer isso em um espaço tão curto de tempo, um crucificado morrer. Não era. Tanto é que ele diz, opa, peraí, antes de tirar, espera um pouco. Pegou um soldado e disse, vai lá, confirma. E ele furou o lado do Senhor Jesus com uma lança, com um aguilhão, com um ferrão. Ele foi lá e ele cutucou e saiu sangue e água. Voltaram e disseram, realmente ele já morreu. Então, podem sepultá-lo. Tá bem? E aqui está outro cumprimento. Veja que, quando nós falamos da lição, lá no versículo de número 13, ele diz que ele vai ser contado com os transgressores. Tá bem? Ele é contado com os transgressores na sua morte. Mas também, veja, no versículo de número 9, ele fala de malfeitores e fala de ricos. Ou de rico. Foi sepultado com o rico na sua morte. Né? Será que está falando de José de Arimateia, do sepulcro de José? Então aqui ele está contado entre os malfeitores, ele está no meio de dois ladrões, um à direita e outro à esquerda. Lógico, se são três, o meio é Cristo. É o que está no meio. Não é metade, é meio. Meio é uma coisa, metade é outra. Tá bem? Mas na hora do sepulcro, ele vai para o sepulcro novo, cavado de um homem abastado, que era José de Arimateia. Será que Isaías está falando também, né? Além de ter sido crucificado entre dois ladrões, ele é enterrado, ele foi sepultado, que no caso mentira, não foi enterrado é colocar debaixo da terra. O Senhor ele foi colocado dentro de um sepulcro cavado, novo, cavado na rocha. Tá bem? Então vamos tendo toda esta confirmação, nós vamos pegando a narração do Antigo Testamento, as profecias do Antigo Testamento e trazendo para o Novo Testamento, trazendo para este momento, para estes eventos, tá bem? A prisão, a crucificação, a condenação, a crucificação, a morte, o sepultamento, a ressurreição, tudo isto já havia sido predito por alguns profetas, tá? Nós trouxemos Zacarias, Isaías já está na lição, mas nós trouxemos este momento em que Zacarias pede para pesar o seu trabalho. E o seu trabalho, ele é estimado em 30 moedas de prata também. E também, o que acontece? Pega essas 30, aí o Senhor diz a ele, agora você vai pegar essas 30 moedas e vai jogar lá no campo do oleiro. O que aconteceu quando Judas, não é que ele se arrepende, mas ele sente remorso, ele vai devolver as 30 moedas. O que fazem os líderes religiosos judaicos? Ele diz, isto é dinheiro de sangue. Ele jogou as moedas lá dentro. Quando eles olharam, disse, isso aí é dinheiro, não pode ir para a hipocrisia é tão grande, não pode ir para o gasofilácio, vamos dizer assim. O que nós vamos fazer então? Compre um campo de sangue, compre a Aceldama, o campo de sangue, um cemitério. Pronto, foi o que foi feito. Tá? Vamos trazer uma lição? Pelo menos Judas se vendeu geralmente o cemitério é uma extensão bastante grande de terra. Tem pessoas traindo Jesus aí, se vendendo por qualquer coisa. Por qualquer coisa. Terceiro e último tópico, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo.
Agora nós falamos de um fato, quer dizer, a evidência. Por que nós chamamos de evidência? Porque toda a história, todos os eventos culminam em uma evidência clara, uma evidência clara. Você não precisa forçar uma exegese, você não precisa, como a maioria dos políticos fazem, montar um malabarismo mental, né? E para forçar. Não, simplesmente você acompanha a história. Simplesmente acompanha a história e você vai chegar a esta evidência. Qual evidência? Da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Tá bom? E isto para nós é fato consumado. Porque ele mesmo disse, está consumado, então nós vamos chamar de fato consumado. Quer dizer, é algo que não precisa, para nós cristãos, não precisa ficar tentando explicar, forçar. Nós acreditamos. Por que nós acreditamos? Veja, porque, onde foi que nós vimos aqui? Os eventos nos trazem, tá? E o cumprimento desta missão, o brado do está consumado, constitui a razão da nossa esperança. Então, para nós é fato consumado. Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia e vai voltar. Vai voltar. Deixa eu lembrar a música. Eu lembro a letra e não lembrei a música. Então, tudo nos mostra que Cristo já... Vou lembrar de outra, então. Tudo nos mostra que Cristo já volta. Breve Jesus voltará. Então, nós precisamos estar. Porque para nós, a questão do fato, de ser um fato, de não ser uma mera ilação, de ser um fato, nós precisamos estar prontos e preparados para quê? Para a sua volta. Porque se cremos que ele ressurgiu, nós queremos que ele vai voltar. Ponto 3.2. Se essa afirmação não fosse verdadeira, a nossa fé e a nossa mensagem seriam inúteis. Mas a afirmação, a afirmação é verdadeira. Se a afirmação é verdadeira, a nossa fé é legítima e a nossa mensagem ela é útil. Útil para quê? Para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Tá bom? Nós falamos isto na aula passada, em uma das aulas passadas. Então, esta afirmação, vamos tirar aqui. Então, vamos dizer assim, essa afirmação é verdadeira, então a nossa fé e a nossa mensagem ou são úteis. Úteis para quê? Para a salvação. Salvação do quê? Sobre a morte, a vitória. Essa salvação nos é dada pela vitória de Cristo sobre o pecado e sobre a morte. Tá bem? Na cruz ele vence o pecado, na ressurreição ele vence a morte. E toda esta vitória, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Tá? E a lição é esta. Cristo nos deu a vitória por completa. Nós não precisamos fazer nada para sermos salvos, a não ser crermos na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo e, no nosso caso, aceitarmos. Existem algumas linhas de pensamento que diz que nós não aceitamos. Seja nós, então vamos pensar assim, aceitando Jesus ou sendo chamados para aceitá-lo, nós precisamos recebê-lo como único e suficiente Salvador da nossa vida. Porque ele conquistou este direito de ser o Salvador. Onde? Na cruz do Calvário. Tá? Somente na cruz do Calvário? Não. Desde o momento da sua condenação, vamos falar deste período da história, desde o momento da sua prisão, lá no Monte das Oliveiras, que lembra como se extrai o azeite? Espremendo, esmagando as azeitonas. Então haviam moinhos gigantescos ali, pedras de mó, a Bíblia diz, gigantesca, que esmagavam. Então ali o necessário do fruto da oliveira, ele é extraído pelo esmagamento. Assim também foi da vida de Cristo. Cristo foi esmagado, espremido, açoitado, humilhado, coroado de espinhos, mas
o que sai de Cristo. Veja, o azeite. Qual é o fruto? Qual é a extração? Perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Tá bem? E também o azeite, uma das suas figuras é a pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. Tá bem? Ponto de número 3.3, nós falamos do túmulo vazio. 2.2, a ressurreição. 3.2, a ressurreição como base, tá? Como base. Vamos voltar aqui, como base, como razão, como alicerce da nossa fé, da fé cristã. E agora o último ponto que diz sobre, né, deixa encontrá-lo aqui, 3.3, Cristo ressurreto quebra a incredulidade. Tá bom? E como que esta incredulidade, seria impossível permanecer incrédulo. Por que seria impossível? Veja, ele estava num lugar alto, todos viram. Depois ele ressuscita, ele vai e é posto dentro de um sepulcro. Alguns veem, mas não somente cristãos. Você tem os guardas de Roma, você tem os guardas do templo de Caifás e Anás, você vai ter a igreja, as mulheres da igreja que estão lá chorando a morte do Salvador. Então, não é possível que uma pessoa continue incrédula, continue tendo um coração duro, empedernido, ou permanecer incrédulo depois de testemunhar o que Cristo venceu, o Cristo que venceu a morte. Tá bem? Veja que até aí nós vemos na ressurreição, quando as mulheres chegam no domingo pela manhã, eu não sei que hora é. A Bíblia diz, no primeiro dia da semana pela manhã, elas vão elas vão terminar de preparar o corpo, porque não havia dado tempo. Lembra, às 18 horas do sábado, da sexta-feira, é o sábado dos judeus, é o Shabá. Tá bem? Onde eles não trabalham, é o Shabá para o judeu. Tá bem? Tá, isso aqui foi só um risquinho. Shabá. Ou Sabá. Ou Shá, aqui no caso, né? Shabá, né? Sei lá. Shabá. Sabá, Shabá. Seria impossível permanecer incrédulo depois de testemunhar. Quer dizer, veja, muitos continuaram incrédulos? Sim. Mas aqueles que são necessários para testemunhar toda a história, eles foram quebrantados. Foi impossível a eles continuarem incrédulos depois de verem o Cristo que venceu. Como que eles viram o Cristo? Quando Jesus ressuscitou. Ele aparece primeiro às mulheres, depois ela diz, vai e diz para os meus discípulos e a Pedro que eu vou encontrá-los num determinado lugar. Ele aparece na pesca maravilhosa. Quando alguém olha para Pedro e diz, é o mestre, Pedro se lança no mar, porque está com poucas vestes, ele está trabalhando. Ele se lança no mar. E eles vão até a praia, o Senhor está na praia, preparando peixe, preparando o alimento para eles. Alguém se assusta achando que é um fantasma, ele pega um pedaço da comida, ele come e a comida não cai no chão. Ele diz, sou eu. Olha para o discípulo incrédulo, mas eu acredito que era um dos mais crédulos, vamos dizer assim, Tomé, e diz, coloca o dedo, toca aqui na minha mão, toca aqui do meu lado, sou eu. Olha que coisa linda, imagina Cristo olhando para ele, dizendo assim, toca aqui, põe a mão aqui na minha mão, tá vendo? Sou eu, é a marca dos cravos, é a marca da lança do soldado, é a marca dos cravos no meu pé. Quando eles olham, eu acredito que não somente numa parte, mas em muitas partes da Bíblia, os homens eram levados a dizer, Deus meu e Senhor meu. Porque é impossível, irmão, vou tirar o seria aqui e vou colocar o é. É impossível permanecer incrédulo depois de você conhecer Cristo. Veja, testemunhar o Cristo, não sobre o Cristo. Eles testemunharam o Cristo, eles viram ele ressurreto. E se ele está ressurreto e ele havia sido colocado aqui, é porque ele venceu a morte. Então ele vence a morte. Ele vence a morte através de sua ressurreição.
Então, que nós possamos entender que mensagem maravilhosa que nós temos diante de nós, do julgamento do Senhor até a sua ressurreição. Até a sua ressurreição. Que ensinamento maravilhoso nós temos. Amém? Que Deus nos guarde. Lição de número 12, se Deus quiser. Daqui uns dias nós estaremos tratando da última lição do trimestre. Já apresentamos o novo material. Agradeço a você, a sua família, a sua compreensão, a sua cooperação, os seus comentários, tudo que você tem feito para ajudar este canal. Que Deus abençoe triplicadamente a tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo e até o próximo trimestre. Ainda não, nós temos uma lição, mas depois dela espero ter a sua companhia, a companhia dos irmãos, no próximo trimestre que nós teremos. Amém? Que Deus nos abençoe e vamos ficar todos com a paz do Senhor. Amém.